Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso especial Boas Festas Ideia Vegana. Eu sou a Renata e hoje eu vou apresentar para vocês uma ceia para suas festas serem muito mais saudáveis, nutritivas e o melhor, tudo fácil, rápido de fazer, saboroso, sem glúten, sem lactose, vegano e cheinho de amor. Eu vou ensinar para vocês, durante essa aula, a fazer 3 tipos de entrada. Nós vamos fazer espetinhos caprese, nós vamos fazer quiches de queijo e nós vamos fazer também canapés, bem deliciosos. Nós vamos fazer 2 tipos de acompanhamento, um arroz colorido e um salpicão divino. E claro, nosso prato principal vai ser um rocambole maravilhoso. E vocês fiquem atentos, porque ainda essa semana eu vou abrir vagas para a Escola Vida Vegana, a minha escola de alimentação saudável, aonde, mais do que receitas, eu ensino você como ter uma vida saudável e como fazer a sua comida do dia a dia tão saborosa que a sua família vai querer repetir todos os dias. Vocês vão receber no grupo esse PDF aqui com todas as receitas que eu preparei para vocês. Esse PDF tem a receita e o modo de fazer, para que vocês possam acompanhar aqui a aula e depois também anotar todos os detalhes. Essa aula vai ficar disponível até amanhã. E durante a semana, como eu falei para vocês, nós vamos abrir novas vagas para a Escola Vida Vegana. Além desse banquete, eu vou ensinar para você 2 sobremesas para suas festas encerrar da forma mais deliciosa possível. Que tal fazer uma ceia onde você vai comer sem culpa, de forma saudável e nutrindo o seu corpo? Vem comigo! Agora nós vamos começar a fazer as nossas entradas. Como eu falei para vocês, vai ser espetinho caprese. Caprese porque nós vamos usar um queijinho branco, que no caso é o tofu, tomatinhos e manjericão. Vamos fazer também uma quiche com queijo. Esse queijo vai ser à base de tofu, ou se você não gostar de tofu, você pode usar inhame. E vamos fazer também uma entradinha que é facinha de fazer, canapés. E você vai usar sua criatividade e criar cada canapé mais lindo que o outro. Lembrando, essa semana ainda eu vou abrir vagas para a Escola Vida Vegana. Fique no grupo para você receber todas as informações. Nossa primeira entrada são espetinhos caprese, super facinhos de fazer, vocês vão adorar. O que a gente vai precisar para fazer esses espetinhos? Nós vamos precisar de um bloco de tofu, 400 gramas mais ou menos, que você vai drená-lo até ele ficar na metade do tamanho. Precisa drenar bastante, tirar toda a água, porque a gente não quer que os nossos espetinhos fiquem soltando água. A gente vai precisar também de tomatinho cereja. Você vai pegar eles inteiros e vai cortar pela metade. E também folhinhas de manjericão. Depois é só pegar espetinhos bem bonitinhos. Esse daqui você encontra em supermercado, eu comprei no supermercado, mas também pela internet. Use palitinhos bem bonitinhos. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar metade de um tomatinho, uma folhinha de manjericão, um pedacinho de tofu, mais uma folhinha de manjericão, outro tomatinho e mais um pedacinho de tofu. Tá pronto, seu espetinho caprese super delicioso. Quando você for servir os seus espetinhos caprese, você pode colocar um fio de azeite com salzinho e alecrim, fica uma delícia. Ou também fazer um molho pesto e jogar por cima. Todas essas ideias ficam maravilhosas. Lembra que a gente está usando o tofu sem sal e o tomatinho sem sal. Então é importante na hora de servir colocar um azeite temperado para dar aquele tchan. Espero que vocês gostem dessa entrada maravilhosa. Nossa próxima entrada são quiches. Quiches de queijo maravilhosas, facinhas de fazer. Essas quiches, elas são feitas com uma massinha de sementes ricas em ômega 3, zinco, ferro, triptofano, para que você tenha uma ceia, além de saborosa, muito nutritiva. E para fazer a massa da quiche é super simples. Nós vamos usar 100 gramas de farinha de linhaça. A farinha de linhaça não comprem pronta, comprem a linhaça inteira e bata no liquidificador. 100 gramas de farinha de linhaça. Nós vamos usar também 100 gramas de sementes trituradas. Você pode usar semente de abóbora, de girassol ou amêndoas trituradas. 100 gramas, você também pode misturar semente de girassol com semente de abóbora. Essas sementes são ricas em zinco, em vários nutrientes, assim como a linhaça é rica em ômega 3. 2 colheres de sopa de proteína isolada.
Ah, eu não tenho proteína isolada. Você pode usar então 2 colheres de sopa de farinha de grão de bico ou de tapioca. Se você usar tapioca, você vai ter que diminuir um pouquinho a água. 1 colherzinha de chá de sal. Mistura tudo. E aqui nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de azeite de oliva e meia xícara de água. A gente vai mexer bem até a massa ficar bem durinha. Quando a gente começa a mexer, parece que a massa não vai ficar durinha, mas a linhaça vai absorvendo essa água e essa massa vai ficar bem durinha no ponto de modelar. Para abrir a massa, você pode comprar forminhas como essa para quiche, ou você pode usar também forminhas de silicone. Se você usar essas forminhas aqui, é bom untá-las com óleo de coco. Por mais que ela tenha esse teflonzinho aqui, eu sempre uso com óleo de coco porque facilita. Outra dica também, molha a mão na hora de mexer com a massa, senão a massa vai grudar na tua mão. Então vou mostrar para vocês como faz uma aqui. Então é só molhar a mão, pega um pouquinho de massa e distribui bem na forminha. Não deixa a massa muito grossa e nem muito fina. Faz ela proporcional para a hora que assar tudo bonitinha. Essa receita rende 8 quichezinhas. Para fazer o recheio da nossa quiche é super fácil. Nós vamos colocar num processador um bloco de 400 gramas de tofu. Se você não tem tofu, você vai usar inhame cozido no vapor, 400 gramas. Coloca no processador, juntamente com meia xícara de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de levedura nutricional, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de alho em pó e 1 colher de chá de cebola em pó. Esses 2 ingredientes, juntamente com a levedura nutricional, vai trazer aquele sabor umami para o nosso creme. Ele vai ficar com um saborzinho de queijo e é isso que a gente quer. Agora é só bater. Bata até ficar bem lisinho. Para um pouquinho, raspe as laterais para incorporar todos os temperos. E bata novamente. Ficou pronto o nosso creme. Ele fica bem lisinho e agora a gente vai usá-lo para colocar nas nossas quiches e também nós vamos usá-lo como recheio do nosso rocambole. Olha a cremosidade desse requeijão. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer de tofu ou também com inhame cozido. O ideal é cozinhar o inhame no vapor. Caso seja necessário, vocês coloquem um pouquinho de água na hora de bater, se vocês forem fazer com inhame. Para montar nossas quiches é super fácil. É só pegar a casquinha, que a gente deixou esfriar completamente. Ficou bem crocante e a gente vai colocar uma camada generosa do nosso creme de queijo que a gente fez. E decore assim, como você preferir. Eu gosto, como é Natal, eu gosto de decorar com tomatinhos e folhinhas verdes, né? Aqui eu tô colocando uma salsinha. Por quê? Porque tem todo esse clima de Natal, vermelho e verde. Mas você pode decorar também com cenourinhas, com azeitonas, né? Da forma que você gostar. Então aqui coloco uma camada generosa, os tomatinhos. Tô fazendo aqui um formato de florzinha e uma salsinha no final. Tá pronto. Os nossos quiches de queijo maravilhosas para a gente servir de entradinhas. Nossa próxima entrada são canapés, facílimos de fazer, gente. Nós vamos precisar de biscoitinhos de arroz e vocês vão usar os ingredientes que vocês já cortaram para fazer o restante da ceia. Muito fácil de fazer. Você vai pegar um biscoitinho, vai colocar um pouco do creme de queijo que a gente já fez para as nossas quiches. Em cima você usa a sua criatividade. Coloca cenourinha, milho, ervilha, tomatinhos. Tá pronto. Os nossos canapés super deliciosos. Vocês vão arrasar com esses canapés.
E agora a gente vai começar a fazer o quê? Os nossos acompanhamentos. Nós vamos fazer um arroz colorido e salpicão. Salpicão, gente, não pode faltar na ceia, né? E o mais importante é que, de novo, são super nutritivos. O arroz colorido, você pode fazer ele com arroz branco ou com arroz integral, se você preferir. Com arroz integral fica mais nutritivo ainda. O salpicão, a única dica que eu dou é só coloque a batatinha palha no momento de servir, porque senão ela murcha e não vai ficar com aquela crocância boa do salpicão. Lembrando que essa semana ainda nós vamos abrir as vagas para a Escola Vida Vegana, a minha escola de vida saudável, aonde as aulas são ao vivo e as alunas participam junto comigo. É como se fosse uma família. Mais do que receitas, eu ensino você como planejar a sua vida, como planejar as suas refeições para que a sua família tenha refeições sempre mais saudáveis. E nosso primeiro acompanhamento é esse arroz colorido, facinho de fazer e cheio de nutrientes, vocês vão amar. E para fazer esse arroz colorido super facinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui na panela 3 colheres de sopa de azeite de oliva, meia xícara de cenoura picadinhas em cubinhos, meia xícara de ervilha, eu gosto de usar congelada porque ela é mais verdinha, fica mais bonito. E meia xícara de passas, eu gosto de passas. Se você é daqueles que não gosta de passas, não coloquem as passas. Agora aqui a gente vai ligar o fogo. E vamos deixar ela dar aquela cozinhadinha, né? Na verdade, a gente vai fazer uma refoga aqui. A gente não quer que isso cozinhe, a gente quer que a cenoura fique durinha. E aqui, para finalizar, uma colherzinha de chá de sal. Mistura tudo muito bem, para a gente fazer aquela refoga, só para deixar as passas mais molinhas, a cenoura um pouquinho refogada. Eu gosto de deixar a cenoura durinha. Se você não gosta da cenoura durinha, você pode dar uma leve ferventadinha nela primeiro e depois colocar aqui. Fica bem bonito. Essa ervilha congelada, ela fica bem verdinha. Eu não gosto de usar ervilha em lata. Essa daqui deixa o arroz muito mais bonito. Aqui a gente vai misturar até que as nossas passas estejam bem inchadinhas. Quando elas ficarem bem inchadinhas, aí a gente vai colocar o arroz já cozido. Cerca de 2 xícaras de arroz cozido e temperado. Mais ou menos 1 xícara dele cru. Uma vez que a nossa refoga ficou pronta, é só colocar o arroz, que já estava cozido e temperado, e misturar. Mistura bem. Olha que fácil, gente. Não tem coisa mais fácil. A gente pode reaproveitar aquele arroz que está na geladeira e transformar nesse arroz colorido que faz maior sucesso no Natal. Fica lindo na mesa e o melhor, né? Super nutritivo. A gente deixa o nosso arroz super nutritivo. Tá pronto, nosso arroz colorido. Esse acompanhamento aqui é super tradicional de Natal. Salpicão, facinho de fazer e o melhor, super nutritivo, vocês vão amar. Para fazer a nossa maionese do salpicão, nós vamos precisar de 1 xícara de castanhas de caju crua, que você vai deixar de molho no mínimo 8 horas. Ah, Renata, dá para fazer com castanha de caju torrada? Até dá, mas o sabor fica mais acentuado. Vocês vão escorrer essa castanha de caju depois, lava ela e vamos colocar no liquidificador. No liquidificador também nós vamos acrescentar 4 colheres de sopa de água filtrada, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, raspa bem, né? Azeite de oliva precioso. 4 colheres de sopa de suco de limão, para dar aquele azedinho da maionese. Opcionalmente, 1 colher de sopa de mostarda. Eu gosto muito do sabor da mostarda. A mostarda amarela ou a mostarda que você gostar aí. E 1 colher de chá de sal. Agora é só bater tudo no liquidificador até ficar bem lisinho. Para o seu liquidificador, raspe as laterais e bata novamente até tudo ficar bem lisinho. Quando ficar bem lisinho, tá pronto. Agora a gente vai reservar
que nós vamos montar o nosso salpicão. Para montar nosso salpicão é super simples. Primeira coisa, nós vamos colocar a cebola roxa picadinha. A cebola roxa você vai picar e deixar ela na água, enquanto a gente faz todas as outras coisas. Isso vai servir para quê? Para deixar ela menos ácida. A gente vai escorrer essa cebola e vamos colocar aqui no nosso bowl. Depois nós vamos colocar o quê? Uma maçã verde picada e as passas. A maçã verde e as passas nós vamos deixar em água com suco de um limão, também enquanto a gente pica as coisas. Para que a gente vai colocar o suco de um limão na maçã? Para ela não escurecer. Então vamos colocar nossas passas já hidratadas com a maçã verde. Eu gosto de usar maçã verde, mas você pode usar a maçã que você desejar. Depois nós vamos colocar uma xícara de ervilhas verdes. Eu gosto de usar as congeladas porque elas são mais bonitinhas, elas são mais verdinhas. Uma xícara de milho verde, você pode cozinhar o milho ou você pode comprar o milho pronto. Uma xícara de cenoura picadinha. Uma xícara de tomates picados. Agora, gente, é só misturar tudo muito bem. Mistura todo mundo muito bem. Aqui. Essa entrada fica maravilhosa, esse acompanhamento, né? Fica maravilhoso. E aqui o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar agora a nossa maionese. Nós vamos colocar toda a maionese que nós fizemos. Eu gosto muito para usar, para tirar do liquidificador, eu gosto de usar esse pincel aqui. Esse aqui é aquele tipo de pincel para pintar cabelo, mas eu uso só ele na cozinha. E ele garante que eu consiga tirar tudo que está aqui dentro do liquidificador. Vou tirar essas coisas daqui. Agora colocar a nossa maionese. E eu já estou salivando aqui. Uma vez que a gente colocou a maionese, é só misturar. Mistura para incorporar bem, tá? Para ficar bem cremoso mesmo, nosso salpicão. Transfere para a vasilha que você vai servir. E a batata palha, eu sugiro você colocar somente na hora de comer, porque senão ela vai murchar. Então eu vou transferir aqui e na hora que a gente for comer, eu coloco a batata palha. Depois que você colocou na vasilha, coloca um pouquinho de salsinha. Eu sou a louca da salsinha. A salsinha contém ferro, contém cálcio, contém diversos nutrientes. Então, mais do que a gente fazer um prato gostoso, um prato nutritivo também. E vou colocar umas batatinhas aqui do lado, não vou misturar. Só para enfeitar, como eu falei para vocês, a batatinha coloca na hora de servir para que ela não murche, tá bom? Tá pronto, nosso salpicão delicioso. E agora nós vamos fazer o nosso prato principal, que é um rocambole super nutritivo, proteico, feito à base de lentilhas com quinoa e psyllium e aveia. O psyllium, gente, ele é uma fibra prebiótica maravilhosa. O recheio nós vamos usar o mesmo queijo que nós fizemos lá nas quiches da entrada. E você pode usar a sua criatividade, colocar passa, cenoura, nozes, o que você mais desejar. Fica uma delícia. Lembrando, essa semana ainda eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana, a minha escola de vida saudável. Eu te vejo lá, hein? Para fazer a massa do nosso rocambole, nós vamos usar uma xícara de lentilha com 1/4 de xícara de quinoa, que nós vamos deixar em água durante no mínimo 8 horas. Esse processo de demolho é muito importante para que a gente retire o fitato. O fitato é um antinutriente que faz com que a gente não absorva os nutrientes. Depois desse período, você escorre, tira a água, lava a água e é isso que nós vamos colocar na nossa panela. Mas antes, nós vamos fazer um refogado. Nós vamos colocar aqui na nossa panela 3 colheres de sopa de alho, 1 xícara de cebola picada ou alho poró. Eu estou usando alho poró porque eu amo alho poró. Então, 1 xícara de cebola picada ou alho poró. Nós vamos colocar aqui de 2 a 3 colheres de azeite de oliva para a gente fazer esse refogado. Quando tiver bem douradinho, nós vamos acrescentar a lentilha, os temperos e a água e deixar cozinhar por uns 8 minutinhos. Agora aqui é só refogar bem. Quando ficar bem douradinho, a gente vai acrescentar a lentilha com a quinoa e a água, os temperos e vamos cozinhar. Demora mais ou menos uns 8 minutos para ficar no ponto que a gente quer.
Cheirinho bom. Fica perfumado esse rocambole. Quando tiver bem douradinho o seu alho com seu alho poró, acrescente então a ervilha com a quinoa. A água, 1,5 xícaras de água. E os temperos: orégano seco, páprica defumada e sal. E 1 colher de sopa de levedura nutricional. Esses ingredientes vão fazer com que a massa do nosso rocambole fique com um sabor incrível, um sabor umami, um sabor que faz a boca da gente salivar. Aqui eu vou deixar cozinhando as lentilhas até secar toda a água e ela ficar bem molinha. Já já eu mostro para vocês o ponto certinho. Depois que a lentilha chegou nessa consistência aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora triturar ela. Você pode usar um processador como esse ou colocar em um processador e bater. O importante é que a gente triture o máximo possível. Você pode até deixar uns grãozinhos de lentilha sem triturar, mas o ideal é triturar o máximo possível. Uma vez que a gente triturou toda a lentilha com a quinoa, agora o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar 1 xícara de farelo de aveia e 2 colheres de sopa de psyllium. Isso vai fazer com que a gente consiga uma massa rica em fibras, excelente prebiótico para nossa saúde. Então assim, pensa, é uma ceia de Natal, super saudável e você pode comer sem culpa. E agora é só misturar, tá? Mistura bem, vai ficar uma massa bem grossa. O psyllium vai absorver muita água e a gente vai conseguir uma massa para a gente modelar o nosso rocambole. Essa massa também, gente, se vocês não quiserem fazer como rocambole, vocês podem fazer almôndegas, podem fazer croquetes, tá? Assando da mesma forma. Para vocês fazerem as almôndegas, vocês assem primeiro as almôndegas antes de colocar no molho de tomate. Aqui nós vamos fazer o nosso rocambole recheado, que vai ficar maravilhoso. Quanto mais a gente mexe, mais a aveia e o psyllium vai absorvendo toda a água e a massa vai ficar no ponto que a gente quer. E é bom que ela vai esfriando também. E no final acrescente a salsinha. E misture bem na massa. Uma vez que a massa ficou pronta, você colocou a salsinha no final, você vai pegar um papel manteiga untado, ou um papel alumínio, ou um papel filme, algo que você vai espalhar a massa. Nós vamos abrir a massa todinha aqui. E aí depois o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar o requeijão que nós fizemos para os canapés. E eu vou colocar aqui cenoura picadinha e azeitonas também. Você pode colocar o recheio que você desejar. Pode colocar passas, colocar nozes. Mas o que eu vou fazer é isso. Então eu vou colocar a massa aqui, vou colocar requeijão, um pouquinho de requeijão, os temperos e vou enrolar esse rocambole. Tem que apertar bastante. Não coloca muito recheio nas bordas, tá? Porque senão vai escapar o recheio. Dá 1 centímetro de cada lado para os recheios. Depois a gente enrola bem firminho para levar no forno. Abre bem a massa. Agora coloque uma camada generosa do nosso requeijão. Aqui você pode colocar também purê de batata, purê de mandioquinha. Você pode colocar queijo que você desejar, queijo vegano, é claro, né? Coloca aqui. Por cima, vou salpicar um pouquinho de cenoura. E também vou colocar azeitonas. E agora a gente vai começar a enrolar. Você vai apertando e vai enrolando. Vai enrolando bem forte, bem firme. Assim. Vai apertando para ficar bem apertadinho. Ó. Coloca aqui. Aperta bem.
fecha as laterais, ó, aqui ó, vazou o queijo que a gente não queria. Fecha as laterais. Aqui por cima agora a gente vai passar um pouquinho de azeite e eu também sugiro passar um pouquinho para quem gosta de molho de pimenta ou ketchup. Nós vamos levar para assar durante 30 minutos e depois nós vamos colocar molho de tomate e assar mais 10 minutos. Uma vez que a gente enrolou o nosso rocambole, ó, não coloca tanto recheio nas bordas para não fazer isso daqui, tá? Mas depois a gente corta aquela ponta ali. Eu gosto de pincelar o rocambole com o quê? Um pouquinho de azeite e um pouquinho ou de ketchup ou de molho de pimenta. Eu gosto de botar um pouquinho de molho de pimenta, que eu acho que dá um tchan. Então eu vou só passar aqui um pouquinho de azeite com esse molho de pimenta. Nós vamos levar para assar 30 minutos, depois a gente vai tirar, nós vamos cobrir com um pouco de molho de tomate e levar para assar mais 10 minutinhos. Bora lá levar para assar. Eu retirei o rocambole do forno, olha aqui como ele ficou lindo, né? Transferi agora para a forma que eu vou servir. Essa daqui, ela vai no forno, se a sua não vai no forno, aí você vai fazer a segunda etapa, antes de colocar na travessa de servir. Essa minha travessa aqui já vai no forno. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma camada generosa de molho de tomate aqui em cima e nós vamos levar mais 10 minutinhos para assar. Então, só colocar o molho de tomate de sua preferência, coloca por cima e nós vamos levar para assar mais 10 minutinhos. Isso vai dar uma suculência aqui no nosso rocambole e deixar ele mais gostoso. Guarda um pouquinho do molho para vocês colocarem na hora de servir, tá? Fica bem gostoso colocar um pouquinho do molho na hora de servir. Então, vou colocar um pouquinho de molho nas laterais também. E vai mais 10 minutinhos no forno. Já que eu mostro para vocês como que ficou. Depois de mais 10 minutinhos, assando com o nosso molho de tomate, olha que maravilha que ficou. Agora, a gente vai colocar um pouco mais de molho de tomate para decorar e ficar bem suculento. Capricha no molho de tomate aqui. E você pode decorar, você pode colocar batatas assadas, batata palha. Eu vou colocar aqui do ladinho um pouquinho de batata palha para ficar bonitinho. Mas você pode botar aqui batatas assadas, cenouras assadas, aquilo que você desejar para enfeitar o seu rocambole. Vou colocar as batatinhas, ficar bem bonitinho. Jogar um pouquinho de salsinha por cima para dar aquele verdinho maravilhoso. Olha que lindo que ficou, nosso rocambole especial. E agora a melhor parte, não, a segunda melhor parte. Por quê? Porque a nossa ceia foi perfeita, saborosa, deliciosa. Agora chegou a hora da sobremesa. Nós vamos fazer uma taça de chantilly, chocolate e morangos, combinação perfeita, e uma quiche de chocolate. Lembrando que essa semana ainda vou abrir mais vagas para o Escola Vida Vegana, a minha escola de vida saudável, aonde além de saboroso, tudo é nutritivo e você entende qual é a nutrição que está indo no seu corpo. A nossa taça de chantilly, chocolate e morangos é feita com creme de leite à base de castanha de caju. Se você é alérgico à castanha de caju, você pode fazer com sementes de girassol na mesma proporção. Para fazer o chantilly, eu usei emulsificante. O emulsificante que eu uso, tem duas marcas que eu deixei para vocês no e-book, que eles são veganos. Combinado? Esse chantilly não tem como fazer sem o emulsificante. E o nosso creme de chocolate é simplesmente misturar o creme de leite no chocolate derretido, uma ganache. Para fazer o nosso chantilly dessa taça maravilhosa, a primeira coisa que a gente vai fazer é o creme de leite. Esse creme de leite a gente vai usar tanto para o chantilly como para o creme de chocolate. E é simplesmente pegar as castanhas que a gente deixou em água durante 8 horas. O melhor é usar as castanhas de caju crua, mas se você não tiver, use as torradas, sem sal, é claro. Deixa de molho em água por no mínimo 8 horas. Depois você vai enxaguar elas, lava bem, coloca no liquidificador com o quê? Com uma xícara de água. Agora é só bater até ficar bem lisinho. Para você saber se o seu creme de leite está na consistência certa, você vai pegar ele, pega na mão
e esfrega assim. Se ainda tiver com uma textura, parece de areia, bate mais um pouquinho. O meu ainda está, então vou bater mais um pouquinho. Dá uma raspadinha nas laterais e pronto. Bate mais um pouquinho. Pega um pouquinho aqui, coloca na mão, agora tá perfeito. Agora a gente vai colocar na batedeira a metade desse creme de leite. Então eu vou colocar metade desse creme de leite, porque eu vou usar o restante para fazer o meu creme de chocolate. Vou entrar mais um pouquinho. Ótimo. Metade do creme de leite. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. Eu deixei para vocês, tem 2 emulsificantes que eles são veganos, da Arcor e também da Marvigel. Uma colher de sopa de emulsificante. Não tem como fazer essa receita sem emulsificante, tá, gente? Aqui eu tô usando 6 colheres de sopa de eritritol. Se você não quer usar eritritol, você pode usar o açúcar demerara, mas aí o que você faz? Você pulveriza ele para o seu chantilly não ficar cheio de pedacinhos. Então, estou usando aqui eritritol. Vou colocar uma pitadinha de sal e uma colherzinha de chá de extrato de baunilha. É extrato de baunilha, gente, não coloque essência, porque a essência tem um gosto muito forte e é artificial. Agora, nós vamos bater na batedeira até dobrar de volume. Quando dobrar de volume, vai estar pronto. E ele vai ter que estar nesse ponto aqui. Olha que lindo. Agora a gente vai levar na geladeira enquanto a gente faz o nosso creme de chocolate. Para fazer nosso creme de chocolate é super simples. Nós vamos derreter 50 gramas de chocolate vegano, é claro. E depois nós vamos misturar com o nosso creme de leite. Eu vou levar para derreter, daqui a pouco eu mostro para vocês. Com o chocolate derretido, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o creme de leite. Coloque todo o creme de leite. E para montar a nossa taça deliciosa, primeiro eu gosto de colocar no fundo moranguinhos. Aí a ordem aqui, gente, vocês fazem da forma que vocês gostam, tá? Eu vou colocar aqui moranguinhos no fundo, bastante morangos. Depois eu vou colocar uma camada generosa de chantilly. Delícia. Vou colocar aqui mais moranguinhos. Mais morangos. Vou colocar agora chocolate. Uma camada generosa aqui de chocolate. Olha isto. Vou finalizar, vou colocar mais chantilly. E vou finalizar colocando mais moranguinhos. Vou botar mais moranguinhos aqui. Mais morangos aqui em cima. Está pronta nossa sobremesa. Leva para gelar para ficar maravilhosa na hora de servir. Aqui o ideal é que cada um coma com a colher. Isso aqui não é para uma pessoa só não, gente. Tem muita sobremesa aqui. Aqui é uma sobremesa para compartilhar. Ai, ai. Agora tá na hora de saborear essa delícia, gente. Olha isso. Olha isso. A vontade é de não deixar para ninguém. Lembrando que essa sobremesa é para ser compartilhada. A nossa quiche de chocolate é simples de fazer. A gente vai usar a mesma massinha que a gente fez as nossas quiches de queijo e colocar a ganache de chocolate. Fica perfeito. E para fazer essa sobremesa facinha, essa quiche de chocolate, nós vamos usar uma das massinhas que nós fizemos lá na nossa quiche de entrada. Vamos colocar uma camada generosa do nosso creme de chocolate, da nossa ganache. Coloca uma fatia, uma camada bem generosa aqui. E aí o que a gente vai fazer? Só polvilhar um pouquinho de cacau por cima. É bom colocar com uma peneirinha, uma colherzinha de chá aqui de cacau. Coloca aqui na peneirinha e ó, só jogar por cima. Joga um pouquinho assim no prato para criar aquela decoração. Olha que fácil essa sobremesa. Tá pronta.
nossa quiche de chocolate. É bom levar na geladeira para que a ganache endureça. E agora eu vou fazer esse sacrifício de comer essa quiche de chocolate, né? Massinha crocante, perfeito, perfeito, perfeito. Vocês vão amar. E agora chegou a melhor parte dessa ceia, saborear. Gente, eu vou pegar aqui os canapézinhos, vou pegar esse daqui com milho que ficou uma delícia. Um palitinho, rega ele com azeite e um salzinho. Bom demais. Sirva com uma kombucha. Lá no YouTube tem um vídeo onde eu ensino a fazer uma kombucha perfeita. Eu vou comer só esses dois aqui, porque eu vou para o meu prato principal. Quero saborear esse rocambole recheado com queijo, delicioso. Perfeito. Com esse salpicão. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham amado esse especial Boas Festas Ideia Vegana. Que vocês façam essa ceia para a família e quem fizer, posta no Instagram e me marca, hein? E lembrando que ainda essa semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana, a minha escola de vida saudável. Aulas ao vivo, semanais, onde você pode interagir. Nós temos uma comunidade de alunas que é como se fosse uma família. E mais do que receitas, eu ensino você como ter um estilo de vida super saudável, entendendo os nutrientes que entram no seu organismo. Vem comigo, eu vou estar te esperando. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e a gente se vê.